Olá, aventureiros e amantes do RPG! Preparem-se para uma jornada emocionante e rica nos vastos e intrigantes universos dos jogos de interpretação. Aqui no canal Lendas, Rolagens, cada episódio é uma porta de entrada para aventuras épicas. E antes de mergulharmos de cabeça, queremos fazer um pedido especial. Inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem as notificações. Assim, vocês não perderão nenhuma das nossas sagas épicas que trazemos com tanto carinho para vocês. Agora, afivelem os cintos e preparem-se para uma aventura única que vai fazer você repensar as táticas utilizadas nas suas mesas de jogo. O tema de hoje é Feitiços e Estratagemas, o jogo da manipulação. Em muitos cenários de RPG, a habilidade de manipular eventos e personagens pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Para mestres e jogadores, entender como utilizar feitiços e táticas de manipulação se torna uma chave essencial para criar momentos memoráveis e impactantes nas suas campanhas. A manipulação não se limita a batalhas. Ela pode influenciar o desenrolar da narrativa, as interações entre personagens e até as motivações de cada um, gerando consequências profundas e duradouras. Hoje, vamos iniciar nossa jornada discutindo os diversos tipos de feitiços que podem favorecer a manipulação nas suas campanhas. Um dos feitiços mais intrigantes e populares são os de ilusão. Esses feitiços têm o poder de enganar os sentidos e distorcer a percepção da realidade, criando cenários onde a mente se torna o maior aliado ou inimigo de um jogador. Um exemplo emblemático é o feitiço Imagem Silvestre, que permite ao conjurador criar ilusões visuais extremamente convincentes e impactantes. Imagine um momento de tensão em uma batalha em que um guerreiro conjura essa magia para criar um exército imaginário. A confusão dos inimigos poderia se transformar em terror, dando aos aliados a vantagem estratégica necessária para vencer. Além do feitiço de ilusão, muitos magos também utilizam o invisibilidade, que não só ajuda a evitar confrontos diretos, mas também oferece a oportunidade de coletar informações vitais sem ser percebido. A questão se torna: como um personagem invisível pode influenciar não apenas o curso da batalha, mas o próprio desenvolvimento da história? Imagine a tensão crescente à medida que o jogador decide se infiltrar entre os adversários, escutando segredos que podem mudar o destino da campanha. Essa habilidade de se tornar invisível, quando combinada com inteligência e astúcia, pode se revelar uma verdadeira virada de jogo. Outro grupo fascinante de feitiços são os de controle mental, como dominar pessoa. Esses feitiços não somente podem alterar o desfecho de um combate, mas também oferecem a um personagem o controle temporário sobre a mente de um adversário, transformando um inimigo em aliado, mesmo que por breves momentos. A dinâmica de um jogo pode ser radicalmente alterada com essa habilidade. Imagine a cena. Um jogador utiliza essa tática para convencer um guardião que ele faz parte de uma facção aliada. Isso poderia abrir a porta para diálogos inesperados ou fugas engenhosas, redefinindo as possibilidades que a história oferece. No entanto, é crucial lembrar que a manipulação no RPG não se limita apenas a feitiços. Estratagemas elaboradas são igualmente essenciais e podem impactar o jogo de forma surpreendente. Um plano bem arquitetado pode se mostrar mais eficaz do que qualquer magia poderosa. Por exemplo, considere a possibilidade de armar uma emboscada cuidadosamente planejada ou de utilizar os elementos do ambiente a seu favor. Imagine-se numa floresta densa. O que aconteceria se um personagem derrubasse uma árvore estrategicamente para criar uma barreira? Essa ação poderia gerar caos nas linhas inimigas ou até mesmo impedir a fuga de um nêmesis ágil. A sujeição do ambiente é uma ferramenta poderosa que pode intensificar a tensão dramática durante a jogada. Além disso, a interação social é uma forma de manipulação que não deve ser subestimada. A habilidade de persuasão pode ser usada estrategicamente para influenciar decisões e encontros importantes. Isso transforma cada interação em um pequeno jogo de poder, onde até as trocas mais simples de palavras podem resultar em decisões cruciais. Pense em como isso pode ser aplicado em suas jogadas. O teste de persuasão não se resume apenas a rolar dados. Trata-se de um verdadeiro jogo psicológico que pode modificar o curso dos eventos. Conseguir convencer um guarda a deixar,
exemplo, passar por um portão restrito ou persuadir um comerciante a oferecer um preço melhor pode ter consequências épicas nas suas histórias. Portanto, sempre busque maneiras de aplicar manipulações sutis durante as interações, criando um espaço onde a conversa se torna tão importante quanto a ação física. Por último, mas não menos importante, a construção de personagens é crucial nas dinâmicas de manipulação. Um personagem com um histórico de traições ou um passado obscuro pode gerar desconfiança e manipular outros apenas pela força de sua reputação. Ao planejar suas campanhas, reflita sobre as relações entre os personagens e como esses laços podem influenciá-los mutuamente. Aproveitar essas nuances para criar tramas complexas e envolventes só enriquece a experiência de jogo, fazendo com que cada jogador se sinta verdadeiramente parte da história em andamento. Agora que temos um panorama robusto sobre feitiços e manipulação, prepare-se para o próximo bloco, onde faremos uma imersão em histórias épicas nas quais essas táticas foram decisivas e impactaram profundamente o desenrolar do jogo. No envolvente mundo dos RPGs, feitiços e estratégias são ferramentas que moldam as histórias e personagens de forma única e cativante. Vamos explorar, passo a passo, como esses elementos não só influenciam o jogo, mas também como os jogadores podem utilizá-los para criar experiências inesquecíveis. É fundamental começar conhecendo os diferentes tipos de feitiços e suas aplicações, aprofundando na mecânica de cada um deles. Os feitiços de manipulação são particularmente fascinantes por seu potencial de alterar a percepção dos personagens e a dinâmica entre os jogadores. Um feitiço clássico que exemplifica bem esse poder é encantar pessoa. Esse encantamento, ao contrário do que se pode pensar, não é um truque trivial. É uma poderosa ferramenta social no mundo fantástico dos RPGs. Quando utilizado, ele pode extrair informações valiosas de um NPC ou até mesmo mudar temporariamente a lealdade de um aliado. Pense em uma conversa trivial que, ao receber o feitiço, se transforma em um momento revelador, onde cada palavra se torna uma arma em um jogo de intrigas. Para um jogador que consegue aplicar esta magia com sagacidade, a diplomacia se transforma em um jogo de xadrez psicológico, moldando a narrativa com reviravoltas inesperadas. O que poderia parecer um diálogo rotineiro acaba se desenrolando em uma espiral de consequências que afetam a trama de forma marcante. Ademais, a criatividade dos jogadores é fundamental para intensificar essas interações. Em uma das minhas últimas campanhas, um dos jogadores lançou o feitiço Me-Confusão, não apenas para desorientar um inimigo durante uma batalha, mas também para abrir uma oportunidade de ataque estratégico. A maneira como decidiu aplicar o feitiço levou a uma reação em cadeia, transformando o que poderia ser uma luta simples em uma disputa empolgante e dinâmica. Esse uso criativo da magia não apenas elevou a tensão da sessão, mas também fez com que todos na mesa se sentissem mais engajados e animados com a cena desenrolada. Os mestres de jogo também desempenham um papel crucial ao incentivar esses momentos de manipulação. É fundamental que eles forneçam espaço para a improvisação, criando um ambiente onde os jogadores possam propor usos criativos para seus feitiços e estratégias. Isso não somente aumenta a complexidade da narrativa, mas transforma cada sessão em uma experiência dinâmica cheia de surpresas. Um simples estratagema pode se desdobrar em um elaborado conjunto de ações interconectadas, gerando uma trama mais rica e envolvente. Assim, um mestre habilidoso consegue capturar a essência das jogadas criativas dos jogadores e incorporá-las ao enredo, criando uma experiência imersiva que todos vão recordar. E lembre-se, as estratagemas são vitais durante qualquer aventura. Imagine que seu grupo se depara com um adversário que parece quase invencível. Um bom plano pode se mostrar mais eficaz do que qualquer feitiço que você tenha em sua ficha. Disfarces, armadilhas e truques mentais são ferramentas que os jogadores devem considerar sempre ao se lançarem em situações críticas. Por exemplo, em uma sessão, um ladrão usou uma ilusão de múltiplos personagens para distrair o oponente, enquanto o mago utilizava feitiços de controle mental no fundo, alterando a dinâmica do combate. Essas interações não apenas adicionam profundidade ao jogo, mas ajudam a construir uma narrativa colaborativa onde cada personagem se torna uma parte vital da história.
É importante lembrar que o uso de feitiços e estratégias não deve ser visto apenas como uma missão mecânica. Trata-se de contar histórias de forma rica e significativa. Ao focar na narrativa através das ações, mestres e jogadores se engajam de maneira ainda mais profunda com a trama, criando momentos que durarão na memória de todos. Sempre levem em conta as consequências de cada feitiço e estratégia utilizados. Cada experiência vivida é o que realmente alimenta a essência do RPG, transformando uma simples sessão em uma jornada épica de descobertas e emoções. A profusão de exemplos e histórias que podemos encontrar neste universo é vasta e fascinante. O uso inovador dos feitiços, combinado com estratégias astutas, pode gerar narrativas que permanecem na memória e despertam novas perguntas e reflexões sobre ética, poder e as consequências das escolhas dos personagens. Assim, prepare-se para explorar ainda mais no próximo segmento, onde nos aprofundaremos em situações épicas que mostram claramente como a manipulação pode moldar destinos dentro do jogo. À medida que nos aproximamos do final da nossa jornada pelo fascinante mundo dos feitiços e estratagemas no RPG de mesa, é fundamental refletir sobre como esses elementos transcendem as meras ferramentas de jogo. Eles são, na verdade, pilares que sustentam narrativas envolventes e profundas, onde cada magia e plano se interconectam com as escolhas dos jogadores, formando um rico tecido de histórias e desenredos que permeiam cada sessão. Por exemplo, pensemos sobre a magia de Me-Control mental. Essa magia não é apenas uma forma de dominação. Ela funciona como um dispositivo narrativo que pode levar a dilemas morais profundos e reflexões sobre as motivações dos personagens. O jogador que opta por utilizar essa magia precisa considerar as implicações de suas ações. Estou negando a livre vontade de alguém? Isso é aceitável no contexto desta história? Essas questões éticas não só desafiam a moralidade do jogo, mas também estimulam conversas significativas entre os participantes, gerando discussões sobre o que é certo ou errado dentro do universo que criaram juntos. Portanto, encorajamos todos no grupo a discutir as implicações das ações, criando um espaço onde todos possam se sentir confortáveis abordando temas delicados e éticos que se revelam. Além disso, a sagacidade dos jogadores vai além do uso de feitiços. Eles também participam de um intrigante jogo de manipulação através de estratégias calculadas e interações sociais. Em muitas narrativas de RPG, quando um personagem opta por criar uma ilusão ou uma distração, ele pode levar adversários a tomarem decisões precipitadas, o que resulta em movimentos inesperados e emocionantes. Isso não só questiona a lógica esperada do jogo, mas provoca reações emocionais nos outros jogadores, que se sentem desafiados e intrigados pela situação que se desenrola diante deles. As alegações e falsas alianças desempenham um papel vital nas aventuras. Um personagem que promete lealdade enquanto esconde verdadeiras intenções pode abrir inúmeras possibilidades narrativas. Essa tensão gera relações mais complexas entre os jogadores, exigindo uma dança delicada entre confiança e traição. Isso transforma cada interação em uma questão crucial que pode ter repercussões que ecoam por várias sessões, construindo uma narrativa coesa, cheia de nuances e reviravoltas que envolvem todos os participantes. Um exemplo clássico de manipulação em uma narrativa de RPG envolve um vilão astuto que, através de feitiços e intrigas, desestabiliza o governo de um reino. Os jogadores, ao desvendarem essa trama imoral, não apenas precisam unir forças para derrotar o antagonista, mas também superar suas próprias desconfianças e estreitar laços entre si. Esse tipo de dinâmica revela a essência do que é o espaço de um RPG, a colaboração, mesmo em meio a rivalidades e competições internas. Esse aspecto fortalece a amizade entre os jogadores, pois todos têm um papel importante na construção da história coletiva. Além disso, lembre-se de que cada feitiço ou estratagema não existe em um vácuo. Eles estão entrelaçados em um mundo maior, onde a história e o desenvolvimento de personagens desempenham papéis críticos. A imersão na lore e na construção de um universo coerente dá profundidade às interações, permitindo que as feitiçarias e manobras sejam vivenciadas de maneira intensa na narrativa global. Portanto,
Ao planejar suas campanhas, sempre pense em como cada elemento pode contribuir para aprofundar a história e engajar todos à mesa. Esse conhecimento pode muitas vezes ser o que separa uma aventura medíocre de uma experiência épica que será lembrada por muito tempo. Cada jogada não deve ser apenas uma ação mecânica, mas sim uma parte integrante de um grande enredo em constante construção. Esta sinergia é o que transforma um jogo em uma experiência coletiva épica, cheia de emoções, erros e acertos, onde cada um dos jogadores se sente responsável pela narrativa que se desenrola diante deles. Isso não apenas promove um senso de comunidade, mas também permite que cada jogador explore a complexidade de suas escolhas, levando os personagens a um desenvolvimento não apenas mecânico, mas também emocional. Decisões que parecem simples podem levar a revelações poderosas que afetam toda a trajetória do grupo. Assim, chegamos ao final da nossa discussão sobre feitiços e estratagemas, o jogo da manipulação. Esperamos que as ideias e reflexões apresentadas aqui possam inspirar sua próxima sessão de RPG de maneira mais criativa e impactante. Lembre-se de que a magia não reside apenas nas habilidades dos personagens, mas também nas narrativas que criamos e nas interações que estabelecemos, tecendo histórias que são verdadeiramente únicas e memoráveis. Cada jogador tem o poder de influenciar o desenrolar da trama, e suas decisões podem transformar cada sessão em algo inédito e emocionante. Ao explorar esses feitiços, tenha sempre em mente a importância da narrativa, da moralidade e da colaboração. Um bom mestre de jogo deve articular cuidadosamente essas dinâmicas para que os elementos não se tornem apenas meras nuances mecânicas, mas sim contribuições significativas à trama. Portanto, quando você for planejar sua próxima aventura, lembre-se de que cada escolha, cada feitiço lançado e cada estratagema implementado são fatores que moldam o final da história que vocês estão criando juntos. Isso abre espaço para a criatividade fluir e para a improvisação, essenciais para um jogo envolvente. Se você gostou deste conteúdo, considere se inscrever no canal Lendas, Rolagens e compartilhar suas experiências emocionantes sobre feitiços e estratégias em suas aventuras. Quais foram as tramas mais memoráveis que você já viveu? Que feitiços causaram reviravoltas extraordinárias em suas campanhas? Estamos ansiosos para conhecê-las. Deixe seu relato nos comentários e, quem sabe, uma nova ideia surge para inspirar nossa comunidade. Lembre-se, cada jogo é uma nova história, e cada história conta com seus feitiços e estratagemas que a tornam única e memorável. Sinta-se à vontade para experimentar novas técnicas e incorporar ideias que possam mudar o rumo da sua narrativa. Prepare-se, pegue seus dados e sua ficha de personagem e leve essas ideias para a sua mesa de RPG. Crie momentos inesquecíveis e desafie seus amigos a se aventurarem em jornadas épicas de amizade, traição e heroísmo. Até a próxima, e que as suas rolagens sempre sejam favoráveis.